Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa reconstrução que está acontecendo no Atlético, pensando na sequência da temporada, na sequência da Série B, na sequência desse objetivo que é subir, né? O Atlético, nesse momento, se encontra só a 3 pontos do G4, então a gente não pode fazer com que a derrota no clássico se transforme num bicho-papão maior do que ela realmente é. O Atlético tem total condição de voltar a pontuar nos próximos jogos, voltar a se aproximar do G4, porque no final das contas é o nosso grande objetivo. Mas a gente sabe que a partir do jogo contra o Goiás, o campeonato ele vira. O campeonato ele é outro, o campeonato ele muda e o Atlético também vai mudar. A perspectiva diferente que a gente vai ter dentro da Série B é exatamente pelos reforços que estão chegando. O Atlético, nessa primeira parte de competição, dá para dizer quase a primeira metade da competição, ele foi um time que eu considero com pouquíssima identidade. Isso me incomoda um pouco. Eu acho que o Atlético, tanto do Barbieri, passando pelo João, passando pelo Odair, acho que o fato de ter 3 treinadores nessa trajetória colabora muito também. Eu não sei definir o Atlético. O Atlético é um time de posse? O Atlético é um time de pressão alta? O Atlético é um time de bloco médio? O Atlético é um time de transições rápidas? Eu tenho dificuldade de falar, ah não, o Atlético ele tem a intenção de ser um time a partir dessa característica. Show de bola? Show de bola. Aí a gente vai para um cenário que é a chegada de 2 jogadores que, para mim, eles definem muito como o Atlético vai jogar. Por isso que eu faço essa brincadeira com vocês. Mendonça, Viveiros, mais 9. Porque a partir de Mendonça e Viveiros, que eu acho que talvez a gente responda a pergunta mais importante que o Atlético pode responder nesse momento, que é basicamente, o perfil da equipe é esse. A ideia da equipe é essa. Um time de aceleração, um time de pressão, um time de ataques rápidos. Isso não significa que o Atlético vai jogar só dessa maneira. Mas quando você tem 2 jogadores de suma importância que condicionam o jogo com características parecidas, você vai ter aquele jogo indo para um caminho, não vou falar óbvio, mas um caminho imaginado. Isso a gente está falando sobre identidade, isso a gente está falando sobre perfil de jogo, isso a gente está falando sobre característica. Tudo isso é de suma importância. Tudo isso é de suma relevância. A gente vai ter que falar sobre execução, sobre efetividade, o quanto esses jogadores vão conseguir ser desequilibrantes. Mas eu acho que o primeiro passo é entender o que o Odair quer a partir dos reforços que ele aprovou ou indicou, que é o caso do Viveiros e que é o caso do nosso querido Mendonça. O Odair ele deixa muito claro com Viveiros e com Mendonça que a estratégia dele, por exemplo, não é a estratégia de jogo de 2 meias, de um jogo mais cadenciado, de um jogo mais, assim, associativo. Muito pelo contrário. É um jogo de aceleração, é um jogo vertical, é um jogo direto. Então a gente começa a ter as respostas que a gente busca desde a primeira rodada da Série B, quase que na mudança de turno. O que mostra que, novamente, esse elenco ele foi montado para outro trabalho, para outro treinador. E quando você é um clube que você muda tanto de treinador, o treinador ele pode até se adaptar, mas é natural que o treinador busque uma mudança de rota para o time ficar mais com a cara dele. E acho que é isso que o Odair está buscando fazer. A partir de Viveiros, a partir de Mendonça, a partir da chegada de um volante que consiga oferecer mais essa capacidade de pressão, consiga trabalhar um pouquinho mais com bola também, porque já que você vai ter esse jogador de aceleração, você vai ter que trabalhar com bola um pouquinho mais atrás para ter tanto essa capacidade de atrair o time adversário para fazer esse passe em profundidade, quanto de progressões rápidas para botar esses jogadores em aceleração. Então o Odair ele vai começando a desenhar um time mais com a cara dele para a sequência do campeonato e fica o recado. Espero que o Odair consiga ter vida longa no clube. Porque daqui a pouco chega outro treinador com outra característica, com outro perfil, e talvez Viveiros e Mendonça não façam tanto sentido.
Mas aí, assim, eu tentando buscar paralelos, né? Eu acho que, pegando os times que subiram na temporada passada, com Viveiros e Mendonça, o Atlético ele vai para um lado muito Ceará. Eu acho que a gente até agora tentou ser um time um pouquinho mais esporte, de posse, de jogo posicional. O Ceará do Léo Condé, que foi um time que deu uma arrancada na temporada passada, tinha essa característica de aceleração, tinha essa característica de ataque ao espaço, tinha essa característica de progressão, principalmente com o Saulo Mineiro e com o Eric Pulga. Então acho que o Atlético ele vai voltar a ter uma cara de time reto, vertical, objetivo. E aí, nesse sentido, a gente vai precisar que os jogadores se adaptem a esse perfil. O Luiz Fernando, o Isaac. Acho que são jogadores que já estão no clube, que colaboram muito com o perfil que Viveiros e Mendonça trazem para a equipe. Colaboram muito. O Isaac é um jogador que eu tenho muitíssima expectativa de como o Odair pode trabalhar ele. É um jogador habilidoso, mas ao mesmo tempo um jogador objetivo, um jogador direto, um jogador veloz, um jogador de ataque ao espaço. Acho que pode compor muito bem as características que esse time ele vem adquirindo. Pode compor muito bem as características desse time que ele vem montando. Mas para mim, o grande ponto continua sendo Mendonça e Viveiros. Se a gente conseguir fazer com que o Mendonça se sinta à vontade e seja um jogador, por exemplo, do Ceará de 2021, ali com o Guto, e acho que fisicamente ninguém tem muita dúvida que o Mendonça ele tem toda a capacidade de entregar a mesma versão que ele entregou anos atrás, acho que a gente tem tudo para ter um atacante de um nível muito alto. Um atacante de um nível muito alto. Jogador veloz, jogador rápido, jogador que muda bem de corredor, jogador que tem finalização. E o Viveiros é aquilo, bicho. Vai perder seus golzinhos? Vai perder seus golzinhos. Mas um jogador que te oferece mais físico, mais agressividade, mais letalidade na frente, mais capacidade de explosão, mais movimentação, mobilidade, capacidade de desmarques. Eu acho que esse time ele vai oferecer uma característica que é isso, um ataque mais móvel, um ataque que não fica tão estático, um ataque de mais desmarques, um ataque de mais movimentação. E a gente volta a falar de uma perspectiva de dupla de ataque, né? Porque o Atlético basicamente tem uma dupla de ataque ali com o Luiz Fernando e mais um. Só que é uma dupla que eu acho que conversa pouco. Óbvio, o Alan pode segurar jogo pra dar um pouquinho mais de liberdade pro Luiz, o Luiz pode criar situações pro Alan. Mas essa compatibilidade de característica que a gente tem com Viveiros e com Mendonça, eu dou muita moral, porque eu acho que uma dupla ela precisa conversar nesse sentido de características. Ela precisa conversar nesse sentido de capacidade técnica parecida, eu acho que isso os dois entregam, mas características de jogo para um potencializar o outro. Eu vejo o Mendonça com capacidade de potencializar o Viveiros, em jogadas em profundidade, mas também sendo um pouquinho o cara que atrai a marcação para abrir espaço para o Viveiros explorar. E o Viveiros acostumado a jogar nessa dupla de ataque no Atlético Nacional, também potencializando o Mendonça, trazendo ele junto com ele, se movimentando, gerando desmarques pro Mendonça ou buscar uma jogada pelo lateral ou buscar uma jogada vindo de trás. Então acho que essa compatibilidade entre os dois é o que me traz muita expectativa no que pode ser esse novo ataque do Atlético nesse novo Atlético. Vamos ver. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, no que o Odair vai realmente buscar, mas a tendência é a gente ver um Atlético bem distinto.